Nanofat, microfat, macrofat, lipoenxertia de gordura, lipocube. Esses termos causam muita confusão na população e inclusive aos colegas médicos. E se você também tem dúvida sobre o que é cada uma dessas coisas, fica nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você. Meu nome é Shan Lai, sou cirurgião plástico e hoje eu vou detalhar para que serve cada procedimento desse e suas principais diferenças. O uso da gordura na medicina e na cirurgia plástica não é algo de agora, ela já é utilizada há muito tempo, principalmente na área regenerativa, na área de reconstrução. Então a gente utiliza, por exemplo, para melhorar queimaduras, acelerar o processo de cicatrização, cicatrizes atróficas, preencher e dar volume em áreas de atrofia, em síndromes que existem na medicina. O uso da gordura sempre foi utilizada, mas ninguém pesquisava a fundo o porquê que ela tinha essas características. Então, estudos mais recentes mostraram que nessa gordura, nesse tecido adiposo, não tem só adipócitos, e também várias outras células. Células sanguíneas, células progenitoras, células produtoras de colágeno e também células mesenquimais, o que a gente acaba chamando hoje de células-tronco, pela sua grande capacidade de se transformar em outras células. O bacana desses estudos foi o quê? Que mostrou que a gordura não tem só a capacidade de dar volume para alguma região, e sim de regenerar essa região. E atualmente, com as tecnologias existentes, conseguimos ir quebrando essa gordura e utilizar ela tanto com os adipócitos, com todas as células juntas, como só com células de regeneração. Então vamos lá, para entender melhor e simplificar as coisas aqui. Quando a gente vai fazer uma lipoaspiração tradicional, com uma cânula normal, uma 3, 4, em que a gente retira um grande volume ali de tecido adiposo, de gordura, essa gordura retirada, ela vem no que a gente chama de macrofat. Vem com todos os adipócitos intactos e essas outras células que eu falei para você, essa outra fração do tecido adiposo que tem essas células sanguíneas, células de regeneração, entre outras coisas, como as mesenquimais. Quando a gente pega esse material do macrofat e injeta em alguma região, ele vai dar muito volume, porque ele tem muitos adipócitos e em tamanhos maiores, por isso macro. Por isso que essa gordura geralmente é utilizada para preencher glúteo, preencher região de mama para melhorar o contorno, dar aquele volume na região do glúteo, melhorar aquelas depressões trocantéricas, que principalmente as mulheres, que tem o hip dip, que fica mais funda essa região, né, lateral aqui do glúteo, a gente consegue melhorar e dar um contorno melhor com essa gordura chamada macrofat. Ah, eu não quero dar tanto volume, eu não quero volumizar como na região do rosto, eu não quero que fique algo muito volumoso, arredondado. Eu quero trabalhar com algo menor, uma partícula menor, que é o que a gente chama hoje de microfat. Então, dependendo do tipo de cânula que a gente utiliza, com orifícios menores, nós coletamos um menor volume de adipócitos e adipócitos menores. Assim, essa gordura chamada de microfat, conseguimos preencher em áreas mais delicadas, como no nosso rosto, para dar aquele volume na região malar, preencher a região de mento, dar uma melhorada no ângulo da mandíbula, preencher lábios também. Isso de uma maneira mais delicada que o macrofat. Então, surgiram muitos outros estudos, o pessoal foi quebrando cada vez mais essas partículas, até que eles chegaram em uma partícula chamada de nanofat. Ele praticamente não possui nenhum adipócito. Depois de passar em várias etapas de filtragem, de quebra, esses adipócitos eles são eliminados e fica basicamente só aquelas células que eu falei para vocês que têm capacidade de regeneração e esses outros fatores de crescimento, de colágeno, que a gente chama hoje em dia de SVF, mas eu já vou entrar nesse assunto com vocês. O nanofat, por não possuir tantos adipócitos ali dentro, ele não tem mais a capacidade de dar volume e somente de regenerar, de deixar, por exemplo, uma pele muito melhor. A gente consegue aplicar nessas ruguinhas da face, melhorar essas rítides, aplicar em cicatriz de acne,
aplicar naquelas olheiras mais hipercrômicas, mais escuras, e tem um processo de melhora também, principalmente a região superficial. Ele melhora a pele do paciente como um todo, e já tem estudos também trabalhando na aplicação da região capilar, onde você vê que com esse processo de regeneração melhora a densidade dos fios, melhora o volume do cabelo, e muitas vezes o pessoal vem utilizando, inclusive, para melhorar a pega no transplante. Então agora eu vou falar para vocês sobre o SVF. Mas antes disso, se você está gostando da minha explicação, se você está conseguindo entender mais sobre o que é cada termo desse, não esquece de se inscrever no canal e já dar seu like no vídeo. O SVF, ou o famoso Stromal Vascular Fraction, é quando a gente pega, por exemplo, para ficar mais fácil aqui para vocês, a gente pega o nanofat, quebra esse nanofat em partículas menores ainda e retira só as células mesenquimais praticamente. Então a gente vai ter um poder muito maior de regeneração. E hoje em dia, aqui no Brasil, conseguimos chegar no SVF com o dispositivo chamado de LipoCube. O LipoCube, na verdade, é um cubo, existem dois deles. O branco, em que a gente consegue quebrar a gordura até o nanofat, e o preto, em que a gente consegue quebrar a gordura até o SVF, esse turbilhão de células mesenquimais, turbilhão de células regenerativas. Quando a gente pega esse SVF e a gente aplica nessa região, por exemplo, de rugas, de cicatriz de acne, lesões de cicatrizes atróficas, a gente tem uma grande chance de regeneração, inclusive aquelas feridas que não se fecham, e também no tratamento capilar. Ele é como se fosse um nanofat ultra power potencializado. Como vocês puderam ver, existe uma diferença muito significativa entre cada um desses termos e entre cada um desses procedimentos. Por isso existem indicações precisas para cada um. O médico ele precisa conhecer e saber como transformar e trabalhar essa gordura em cada uma dessas fases dela para saber o que é melhor para o paciente. E não significa necessariamente que eu preciso usar uma delas. No mesmo procedimento, eu consigo utilizar a gordura de várias maneiras. Então, se eu for fazer uma lipoaspiração, eu já consigo, sim, preencher, por exemplo, o glúteo, preencher a mama, preencher alguma região que o paciente gostaria de melhorar e já trabalhar essa gordura em microfat e nanofat e trabalhar nas regiões de face, de região capilar. Espero ter ajudado vocês com essa minha explicação para entender melhor sobre o que é cada uma dessas frações da gordura, macrofat, microfat, nanofat e SVF, e assim ajudar você a escolher qual que é o melhor tratamento para o seu paciente. Não esquece de se inscrever no canal e nos vemos nos próximos vídeos.